Meus caros amigos, muito boa noite. Boa noite para todos. Saudações vascaínas, sempre na medida do possível. Terminou agora em São Januário o jogo Vasco Operário pela Copa do Brasil e o Vasco passou de fase, um sufoco fodido, mas passou no ar de dramaticidade, como sempre, como foi o ano passado, que foi passando, contando com a sorte, contando com o Léo Jardim, que é bom a gente sempre lembrar, que até há pouco tempo, aí, coisa de um mês para cá, vinham chamando o cara de caçador de borboleta, que não sabe sair do gol, igual fazia com o Veguete, né? O Veguete tem que pegar um banco, então pagaram pela língua, mais uma vez o Léo Jardim salva o Vasco numa decisão de pênalti. O jogo, no tempo normal, o Operário veio aqui dentro de São Januário, é um time pequeno, um time modesto, mas um time muito bem organizado e jogou de igual para igual com o Vasco. Não se intimidou em momento nenhum. No primeiro tempo, o Vasco teve uma chance, eles tiveram outra chance. Depois tivemos o gol do Ryan, uma roubada de bola, e que ele penetrou, chutou e contou com a colaboração do goleiro, isso não importa, e fez o gol 1-0. No segundo tempo, o Vasco foi totalmente dominado pelo time do Operário. Foi pressionado os 45 minutos e se fosse um time um pouquinho mais qualificado, teria ganho do Vasco no tempo normal, sem pensar duas vezes. Dominou, teve várias chances de gol, o Vasco totalmente batendo cabeça no segundo tempo. Aí a gente aqui, apesar da classificação, isso serviu para quê? Para ver esse jogo contra o Operário em São Januário. Operário que é um time de Série B. Isso é só para que salte aos olhos. Cadê aquela euforia toda do jogo contra o Fortaleza? Que agora sim, nosso presidente Pedrinho Globeleza veio na mídia dizendo que antes estava tudo errado. Com a chegada do Diniz estava tudo resolvido. A torcida toda enganjada, toda embriagada. Não, agora sim, agora o Vasco acertou, agora é tudo nosso. Cadê Vasco? Os scores? Hoje era 3-0 Vasco, 4-0 Vasco. Agora com o Diniz acabou. O que fez o time do Vasco? Contra o time do Operário, com o estádio lotado, mais uma vez. O Vasco gosta de fazer essas coisas em São Januário. Tá? Não estou aqui criticando, estou criticando, mas não estou criticando a classificação. Foi uma classificação dramática e, mais uma vez, contando com a colaboração do Léo Jardim. Então, não se iludam. Ainda tivemos que aturar o tal do Lloyd, primeiro dando ouvido para o Fernando Diniz, que chamou a atenção dele, uma merda que ele fez lá, uma jogada de mestre, chamou ele na beira do campo, e ele não foi não, ele ficou rindo. Logo assim que ele fez aquela jogada que ele chutou a bola, que não fez o gol, e ele fez assim pro Léo Jardim dizer como é que é. O cara totalmente piroca da cabeça, e ainda bota um cara desse para bater o pênalti. Tá bom, ele fez, mas um cara normal da cabeça, o técnico, não botava esse cara para bater um pênalti num jogo decisivo. Mas aconteceu, o jogo acabou, o Vasco está classificado para as oitavas de final. Vamos torcer para que seja igual o ano passado, que venha dando sorte no sorteio, cada fase após fase, para ver se pega umas galinhas mortas por aí, porque se pegar um time um pouco mais qualificado, não vai passar. Com Diniz, sem Diniz, não vai passar, porque hoje o time mostrou um futebol de Série B. Depois da vitória contra o Fortaleza, como eu falei, acharam que agora, daqui para frente, ia ser um só jogo dando show, e não vai acontecer nada disso, a gente sabe disso, porque o elenco é muito fraco. É muito fraco, porque hoje as cobranças de pênalti
avançaram, tivemos que aturar o Lodge batendo pênalti, o Cocão batendo pênalti, e essas coisas. Vai fazer o quê? Mas, dos males o pior, o Vasco passou, está de parabéns mais uma vez o Léo Jardim, que por inúmeras vezes salvou o Vasco já na outra Copa do Brasil, na decisão de pênalti. Ele é um jogador que eu sempre disse aqui. Ele e o Veguete são disparados os dois melhores jogadores do Vasco. E por incrível que pareça, há pouco tempo eram os dois jogadores perseguidos pela torcida. Um era chamado de caçador de borboleta, braço de jacaré, e o Veguete disse que merecia um banco, tem que ir para o banco, porque já deu. Então é isso, meus amigos. Acabou o milho, acabou a pipoca, agora vamos se preocupar com a Sul-Americana, que se conseguir o segundo lugar, vai pegar um time muito forte que vem da Libertadores, e pode ser que seja o Flamengo. O Flamengo ainda não passou, não se classificou, não. Se o Flamengo não se classificar, pode ser que seja o Flamengo, o Botafogo, aí a história vai ser outra. Tomara que ganhe, mas a gente sabe que não vai muito longe, nem na Copa do Brasil e nem na Sul-Americana, e vai ter que focar mesmo no brasileiro mesmo, com Diniz, sem Diniz, com dizinismo. Estou aqui criticando, mas eu estou sendo realista que o time continua sendo muito fraco. Uma boa noite para vocês, saudações vascaínas, os cães ladram e a caravela passa. Até o próximo vídeo.